Olá, estudante de língua portuguesa do nono ano, tudo bom com você? Espero que sim. Vamos continuar agora ali na página 33 desse caderno pedagógico de língua portuguesa, referente ao segundo semestre de 2021 do nono ano. Estamos quase terminando este caderno pedagógico, esta apostila. Vamos ler agora o texto 19. É uma tirinha. É hora de se transformar. Ótimo, quero um casulo climatizado e asas azul turquesa. Mais importante que as asas é saber para onde se quer voar. Tá, posso ser daquelas borboletas amarelinhas de mato. A transformação real vai muito além das aparências. Já vi que vou virar uma mariposa marrom sem graça, né? Mas você perceba que é uma espécie de caramujo. Como na vida real um caramujo se transformaria numa borboleta ou mesmo numa mariposa? Na vida real não existe como. Fisicamente, né, na parte externa, ou seja, no mundo das aparências, no campo das aparências, um caramujo mudar desse jeito. Portanto, o narrador informa isso aqui, que a transformação real vai muito além das aparências. Vejamos o número 1. Qual é o tema da tirinha? A tirinha tem como tema a transformação. É uma possível resposta. Número 2. O que podemos inferir sobre o momento de se transformar no primeiro quadrinho? Podemos inferir que a transformação no texto se refere a mudar uma forma física, não é? Se tomarmos somente como base isso daqui, essa informação, é hora de se transformar, a gente infere que se trata de uma transformação física, na forma física. Somente quando nós chegamos aqui, no último quadrinho, é que o narrador fala que a transformação verdadeira, a real, vai muito além das aparências. Número 3. O que na tirinha gera o efeito de humor? É o fato de o caracol ficar chateado por não se transformar da maneira como ele queria. É isso. Roda de conversa. A escrita e a leitura são práticas históricas e fundamentais para toda a nossa vida cidadã, em sociedade. Além dos usos nas mais diversas situações cotidianas, os atos de ler e de escrever ampliam nossos horizontes. Sobre esse tema, que tal formular suas opiniões e hipóteses? Pense em como você se utiliza de todo o conhecimento que obteve por meio da leitura, incluindo a interpretação que faz dos acontecimentos presentes no mundo e no seu dia a dia. Leia os textos deste material didático e crie as suas próprias reflexões. E se você realizasse um debate com amigos e familiares para transmitir a sua forma de pensar com argumentos sólidos? Dialogue, buscando compreender as opiniões dos outros. Qual será a sua tese ou reflexão principal? Como serão as ideias que farão parte de sua conclusão? Que tal pensar também na produção de um podcast para ser compartilhado? Produção de texto. Após mobilizar suas ideias na roda de conversa, seu desafio será escrever um artigo de opinião sobre o tema, a importância da leitura e da escrita para o indivíduo. Para rascunhar o seu passo a passo no encadeamento das ideias, sempre elabore um planejamento que vai orientar a sua escrita, lembrando-se de que seu objetivo é convencer os seus leitores ou as suas leitoras. Defina a sua tese, que é a sua opinião, e os argumentos que utilizará para defendê-la. Organize seu texto em parágrafos, tendo em mente a seguinte estrutura: um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Após a escrita, não esqueça de sempre fazer a revisão do seu texto. A partir do que você observar na revisão, reescreva. Peça a orientação e combine a atividade com seu professor ou com sua professora de língua portuguesa. Que tal compartilhar o seu artigo? Combine com ele ou com ela. Os hábitos de leitura e de escrita exigem momentos silenciosos que são essenciais para que possamos prestar mais atenção ao que estamos pensando, escrevendo e lendo. Vamos ao próximo texto. Texto 20. Dia do Silêncio é um convite a desligar os barulhos externos e criar conexão com o lado de dentro. Érica Bandeira Machado. Hoje, 7 de maio, é comemorado o Dia do Silêncio, data instituída pela OMS, que significa Organização Mundial de Saúde. A origem incerta é supostamente inspirada nas práticas milenares de meditação. Mas, independentemente de qual seja a origem da data, sua maior importância deve-se ao seu objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora é capaz de provocar
e, portanto, da importância do silêncio para uma melhor saúde e qualidade de vida. A poluição sonora presente na vida urbana pode trazer prejuízos à concentração, aumentar os níveis de estresse e até prejudicar a audição. Além disso, o excesso de ruídos e atividades no nosso dia a dia nos atrai e nos fixa no mundo externo, contribuindo para que nos afastemos do nosso mundo interno. Continue a leitura na próxima página, página 34. O nosso mundo interno está sempre presente, precisando da nossa atenção. Mas a vida, cada vez mais agitada que levamos, especialmente nos últimos 30 anos, nos tem feito desaprender a silenciar. Hoje em dia, com a internet e o uso cada vez mais ininterrupto de celulares, estamos o tempo todo conectados, lendo notícias, interagindo nas redes sociais, ouvindo músicas. Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não equivalem ao silêncio. O silêncio de que temos nos distanciado não se trata apenas de não falar, vai além. Trata-se de nos desligarmos desse furacão de acontecimentos e estímulos externos e nos ligarmos ao nosso interior, olharmos para dentro e cultivarmos uma relação com nós mesmos. Por isso, é imprescindível que aprendamos e cultivemos o hábito de silenciar, ato importante de introspecção que cria um espaço mental e emocional para digerir emoções, organizar ideias, modular afetos e elaborar experiências. Quando silenciamos, somos levados a conhecer lugares novos da nossa mente, encontrar potenciais inexplorados, fortalecer a intuição e até encontrar soluções que só são possíveis quando nos damos tempo e espaço para pensar e sentir. Gostei muito desse texto. Número 1. Qual é a tese do texto? Lembrando que tese é a mesma coisa que opinião que vai ser defendida no texto. Qual é a opinião da Érica? A Érica é a autora desse texto. Texto escrito em prosa ou em verso? Em prosa, porque tem vários parágrafos. Não foi escrito em verso. Bom, qual é a tese do texto? O texto tem como tese os malefícios da poluição sonora e visual para a nossa saúde e bem-estar. Número 2. No título, o que podemos inferir sobre a expressão lado de dentro? Então perceba que o enunciado pede para você voltar ao título e pede para você identificar qual é o sentido dessa expressão, lado de dentro. Então, número 2, vai lá para o título. Dia do Silêncio. É um convite a desligar os barulhos externos e criar conexão com o lado de dentro. Quem é esse lado de dentro? Onde fica esse lado de dentro? Então, como resposta, você pode botar aqui esse lado de dentro, se refere a quem somos, sentimos e pensamos. Número 3. Releia o primeiro parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. Então, nós vamos ter que ir lá no primeiro parágrafo e verificar qual é a palavra destacada. A palavra destacada é a palavra portanto. É uma conjunção, se você procurar lá na gramática normativa. A palavra portanto é uma conjunção. Mas o que pergunta é, releia o primeiro parágrafo e diga qual é o sentido. Esse sentido que a palavra portanto expressa é um sentido de conclusão, ok? Conclusão. Portanto, a palavra portanto transmite um sentido, uma ideia, uma circunstância de conclusão. Número 4. Quais prejuízos a poluição sonora pode trazer como consequência? Então, repare que esse número 4 trabalha com aquela noção de causa e consequência. Está pedindo a consequência. Uma possível resposta é a seguinte, que a poluição sonora nos desconecta com o nosso interior. A poluição sonora atrapalha a concentração, nos estressa e prejudica a nossa audição. Número 5. No segundo parágrafo, que causa nos afasta do nosso mundo interno? Perceba que agora o número 5 requer o contrário, não mais a consequência, mas a causa. Causa é aquilo que faz com que algo aconteça. É a origem da consequência. Então a resposta deve estar lá no segundo parágrafo. Veja, primeiro, segundo parágrafo. Qual é a causa? É o excesso de ruídos e de atividades presentes no nosso cotidiano. Número 6. Aqui se refere a palavra destacada em mesmo que estejamos sozinhos, nos distraindo com essas atividades, elas não equivalem ao silêncio. A palavra elas é um pronome pessoal do caso reto. E ela é usada para que possamos nos referir a algo que foi dito antes no texto. Repare que a palavra elas se refere a algo, a um substantivo que esteja no feminino e no plural. Aqui, a palavra feminina
substantivo feminino que está no plural e no feminino, né? Portanto, me parece ser a palavra atividades. Elas, as atividades. Substantivo feminino e também está no plural. Portanto, é essa a resposta. Refere-se à palavra atividade, ao substantivo atividade. Porque são elas que não equivalem ao silêncio. Número 7. Podemos inferir que o silêncio, em relação às tecnologias, no quarto parágrafo, seria um tipo de isolamento social? Sim ou não? E explique. No número 7, você tem como resposta o sim, porque é necessário se desconectar das interações do mundo virtual para que você possa ficar em silêncio, olhar para dentro de si, verificar o que você sente, né? Número 8. O elemento coesivo apresenta que sentido em olharmos para dentro e cultivarmos uma relação? Esse conectivo, que a gramática dá nome de conjunção, está estabelecendo uma ideia entre esses dois elementos aqui, entre esses dois fatos. O fato de olharmos para dentro e o fato de cultivarmos uma relação. Portanto, perceba que esse e indica um sentido de adição, de soma, porque ele está somando este ato com este ato aqui, o ato de olhar e o ato de cultivar. Portanto, apresenta um sentido de adição, de soma. Número 9. Quais são as ideias apresentadas na conclusão? Conclusão está lá no último parágrafo. Você vai reler e você vai chegar a uma possível resposta, que é a seguinte: o silêncio deve ser aprendido e cultivado. Ou seja, você precisa dar valor ao silêncio, aos seus momentos de silêncio também. A introspecção nos permite explorar a nossa mente, trabalhar as emoções e a intuição e organizar as ideias, criar experiências e encontrar soluções diversas. Viu quanta coisa boa a introspecção com o silêncio pode nos proporcionar? Agora vamos para o texto 21. Veja que o texto 21 é uma pintura de um artista chamado Caravaggio. Essa pintura recebe o nome de Narciso. Número 1. Faça diferentes hipóteses de leitura sobre essa pintura. Que cena está representada no texto 21? Perceba que temos aqui um rapaz olhando para si mesmo num reflexo de um espelho de água. Então nós temos que, como resposta, que um rapaz jovem, que é o Narciso, se olha em um espelho de água, um espelho d'água. Número 2. O personagem na pintura é Narciso, que, de acordo com a mitologia grega, apaixona-se por si mesmo quando vê a própria imagem refletida no espelho d'água. Podemos inferir que o jovem está introspectivo? Sim ou não, e por quê? Podemos sim. Podemos inferir que ele está introspectivo devido à sua postura corporal em silêncio e à atenção do personagem. Veja que ele está em silêncio e veja como está a postura do corpo dele. Ele está falando? Não, aparentemente ele não está falando, certo? E ele está atento ali. Número 3. Compare os textos 20 e 21. O texto 20 é verbal. Veja, só apresenta palavras aqui no texto 20. Ao passo que o texto 21 não é um texto verbal, é um texto não verbal. E como semelhanças, o que podemos destacar como semelhanças? Semelhanças é porque abordam a introspecção, tanto o texto 20 quanto o texto 21. Então, nesse número 3, nós falamos sobre diferenças entre os textos 20 e 21 e sobre semelhanças entre os dois. No próximo vídeo, nós vamos abordar a última página de língua portuguesa deste caderno pedagógico, que é a página 35. Espero que vocês tenham gostado até aqui e nos vemos em breve no próximo vídeo. Um abraço!